Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Somos Gigantes. Eu sou Luiz Gustavo e está começando o vídeo pré-jogo para a partida de logo mais entre Brasil de Pelotas e Cruzeiro, jogo esse válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fique atento neste vídeo porque no final deste conteúdo tem aquela perguntinha marota e também, claro, aquela curiosidade para saber se você que está do outro lado está ligado em tudo que acontece no Cruzeiro Esporte Clube. Portanto, roda a vinheta. Muito bem, eu sou o Luiz Gustavo e você, claro, está no canal Somos Gigantes. Bom, meus amigos, vamos falar da Raposa, né? O Cruzeiro que encara logo mais às 19 horas a equipe do Brasil de Pelotas, jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro que vem de um empate frustrante dentro de casa. Na última quarta-feira acabou empatando com a equipe do Guarani de Campinas pelo placar de 3-3. Curiosidade, né? Repetindo o placar do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020, né? Quando Cruzeiro e Guarani também ficaram no empate pelo mesmo placar que ocorreu nesta temporada de 2021. Mas são águas passadas e o Cruzeiro que agora precisa buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B diante da equipe do Brasil de Pelotas. Vale lembrar que o Cruzeiro encara a equipe do Brasil, né? Depois de 2020 ter perdido o jogo fora de casa pelo placar de 1-0 e no jogo da volta, né, no segundo turno, quem não se lembra daquela partida onde o Rafael Sobis fez um gol digno de prêmio Puskás. Equipe da Raposa que venceu a equipe do sul do país jogando no Mineirão pelo placar de 4-1. Mas agora a história é outra, estamos aqui em 2021 e vamos falar do Cruzeiro. Já para poder começar o conteúdo de hoje falando sobre o time. Técnico Moza, que não relacionou o lateral esquerdo Matheus Pereira, isso por opção técnica. Portanto, o Moza não contará com os dois laterais considerados titulares. O lateral direito Cáceres, que continuará fora de combate por conta de uma inflamação no ouvido, né, chamada de otite, e, como eu disse, o Matheus Pereira, que nem sequer viajou, nem sequer foi relacionado para a partida de logo mais contra a equipe do Brasil de Pelotas. Um outro ponto importante a ser abordado, já que o Cáceres novamente não estará com condições de ir a campo, o lateral direito Norberto, recém-chegado, que fez a sua estreia com a camisa do Cruzeiro na partida contra a equipe do Guarani, ganhará mais uma oportunidade para poder ser titular com a camisa do Cruzeiro. E como o Matheus Pereira não foi nem sequer relacionado, na lateral esquerda, teremos aí a estreia do Jean Vitor sendo titular pela primeira vez com a camisa celeste. Um outro ponto importante a ser observado também é a volta do zagueiro Ramon, né? Ele que cumpriu suspensão automática por ter tomado o terceiro cartão amarelo no último domingo na partida contra a equipe do CSA, cumpriu suspensão na partida contra a equipe do Guarani e está de volta para a equipe do Cruzeiro e deve ser titular para o duelo de logo mais contra a equipe do sul do país. E vai formar a zaga muito provavelmente com o Léo Santos, que estreou na quarta-feira, estreou fazendo gol e deve continuar como titular da equipe do Cruzeiro para esse duelo contra a equipe do Brasil de Pelotas. Um outro ponto também importante a ser ressaltado, que devido, claro, ao retorno do Ramon e o Léo Santos continuando sendo titular da equipe do Cruzeiro, o garoto Paulo deve ficar no banco de reservas. Vamos com a provável escalação do Cruzeiro para o duelo de logo mais. Cruzeiro que deve ir a campo com Fábio, Norberto e aí a dupla de zaga sendo formada por Ramon e Léo Santos. E na lateral esquerda, como eu disse, o Jean Vitor. No meio de campo, a composição de meio provavelmente será com Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho. E o trio ofensivo com Bruno José, Rafael Sobis e Felipe Augusto aberto pelo lado esquerdo. Um ponto importante a ser ressaltado. Na partida contra a equipe do Guarani, muitos esperavam que o Adriano pudesse atuar protegendo a zaga, como é de costume, né? Como ele apareceu vestindo a camisa do Cruzeiro, o Matheus Barbosa atuando pelo lado direito e o Marcinho ali responsável pela armação de jogadas da equipe, atuando pelo lado esquerdo. Mas não foi isso que a gente viu, né? Nós vimos o Matheus Barbosa atuando como um protetor da zaga, né? Atuando na frente da linha de 4,
o Adriano atuando pelo lado direito e o Marcinho, né, costumeiramente já acostumado a atuar pelo lado esquerdo, ele atuando ali na dele. Portanto, talvez, né, podemos ver essa manutenção, né, dessa formatação tática, né, na questão do posicionamento dos jogadores na partida contra a equipe do Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, antes do Brasil de Pelotas, Cruzeiro, que é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, com 8 pontos conquistados, e o Cruzeiro, né, que mantém um equilíbrio que, pelo aspecto positivo, dá para a gente poder olhar com um cenário positivo, mas também tem um lado negativo. O Cruzeiro, com 8 rodadas, tem a pior defesa da competição, com 16 gols sofridos, portanto, uma média aí de 2 gols sofridos por jogo, mas tem o melhor ataque, né, podemos dizer assim, com 13 gols marcados. Portanto, é um equilíbrio positivo no sentido de ter o melhor ataque, mas o Cruzeiro tem a pior defesa, né, sofreu mais gols do que fez. Portanto, é um ponto a ser analisado pelo técnico Moza. Vale lembrar que também o Cruzeiro não vai contar nem com Guilherme Bissoli e muito menos com Ariel Cabral. Isso porque esses dois jogadores, assim como o Matheus Pereira, nem sequer foram relacionados, né? Esse trio aí nem sequer foi relacionado, portanto, eles nem sequer viajaram com a delegação da Raposa. Bom, Brasil de Pelotas e Cruzeiro, jogo às 19 horas, lá no sul do país, jogo importantíssimo para a equipe do Cruzeiro, partida essa que será realizada no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. Jogo mais do que importante para os comandados do técnico Moza. Agora, aquela perguntinha marota que eu quero que você responda nos comentários. Qual é o grande problema do sistema defensivo do Cruzeiro que tem feito a equipe da Toca da Raposa ter esse posto, né, de pior defesa da competição? E aí, claro que eu quero saber agora a curiosidade. Você se lembra qual foi o nome do jogador que marcou o gol da vitória da equipe do Brasil de Pelotas na partida entre Brasil de Pelotas e Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020? Eu acho que essa é fácil, mas eu vou deixar para vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal para que a gente possa bater a marca de 19 mil inscritos e eu conto com você. Eu tô saindo fora. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais!